Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, terça-feira, dia 12 de março. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Hoje, aqui na bancada do A Notícia de Frente, o professor Haroldo Arruda Júnior e o jornalista Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Vila Real. E a gente começa essa edição aqui falando que o governo começou a pagar os servidores. Pagou ontem a primeira parcela do mês referente ao salário de fevereiro. O governo de Mato Grosso depositou nas contas dos 116 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas, a primeira parcela dos salários referente a fevereiro. Todos os servidores receberão ou receberam até R$ 5.200. E aí, com esse valor, o governo pagou integralmente quase 88 mil servidores, ou seja, 75% da folha salarial. E o total a ser desembolsado, que foi desembolsado nessa parcela, foi de quase 370 milhões de reais. Aí tem mais duas parcelas ainda, uma no dia 14 e a última parcela no dia 21, liquidando o pagamento do funcionalismo do mês de fevereiro. Tem diminuído, né, Antero? Tem. O tempo, né, para pagar integralmente todos os servidores. Parece que está melhorando, apesar de que março... Fevereiro. Não, nós estamos em fevereiro, né? Estamos em março. Mas nós estamos em março pagando fevereiro, né? E março tem aquela preocupação Da dívida do Bank of America. Do Bank of né? America. Mas eu acho que os números do governo estão melhores, porque, veja bem, essa decisão do governador Mauro Mendes foi absolutamente correta, porque ele não liquidou 75% só. Ele liquidou 75% da folha de pagamento e todos os outros, os que ganham a mais de 5.200, receberam pelo menos 5.200. Então, ele também amortizou uma parte do que os outros servidores tinham para receber. Do jeito que era feito antigamente, no governo Pedro Taques, era feito de uma forma equivocada. Porque aí o cidadão ganha 9 mil, fica sem receber nada. Agora não. Ele ganha 9 mil, ele já recebeu 5.200. Fica apenas faltando a complementação do salário nas datas posteriores. Mas bom mesmo vai ser quando o Estado voltar a pagar em dia. Né? E aí eu acho que em breve isso, viu, Antero? Pagar no dia 30. No dia 30. No dia 30. No dia 30. Do mês trabalhado. Ou que seja no 5º dia útil do mês subsequente. Isso prova que a ação da gestão feita logo no começo do governo foi prudencial e já vem surtindo efeito. Né? Porque, veja bem, o governo já consegue, de certa forma, equilibrar, entre aspas, um percentual considerável de servidores que estão recebendo uma parte desse valor. Né? O que pode desequilibrar essa história toda é o empréstimo com o Banco Americano. Né? Que se não fizer uma nova negociação com o banco, parece que estão fica difícil fazendo para o mês de setembro. Pagar tudo de uma vez só. Não. Eles estão refinanciando isso. Vão vender a dívida. Vão vender a dívida para outro banco e aí, ao invés aí vão alongar a dívida. Né? Vão ficar com mais 40 anos para pagar e tal. É isso. E uma outra informação. Vai melhorar, vai desembolsar menos agora. E uma outra informação aí que gerou uma polêmica danada, os servidores protestaram e que se resolve até o final do mês de março. A terceira parcela do 13º salário remanescente de 2018 será paga no dia 31, conforme o calendário que havia sido anunciado em janeiro. Das 4 parcelas, 2 já foram quitadas nos meses de janeiro e fevereiro. E aí, corrigindo a informação, essa terceira parcela aqui não quita ainda, vai faltar mais uma parcela aí do 13º, né? E aí, o parcelamento desse 13º engloba valores dos servidores efetivos aniversariantes dos meses de novembro e de dezembro de 2018 e dos servidores comissionados que não foram pagos pelo governo anterior. Mas, Lúcio, tem um detalhe importante nessa questão
da tentativa de equalizar, de certa forma colocar em ordem o pagamento dos servidores, que é com relação à arrecadação de janeiro do Estado. Normalmente a arrecadação é baixa e esse ano foi boa a arrecadação do Estado em janeiro, foi acima da média. Eu não me lembro o valor aqui, mas foi acima da média. Isso contribuiu com que o governo pudesse tentar rearrumar as contas, né? Porque o desarranjo é muito grande. Se a memória não me trair, foi de 1.360 bilhões. A arrecadação e a de fevereiro janeiro. a de fevereiro foi melhor ainda, né? Foi. A de fevereiro teve 30 milhões a mais do que o governo esperava. Então, tudo isso isso Em função ajuda, do né? FETAB. Em função do FETAB. Função do Ajuda. FETAB. Em função das novas regras do ajuste que o governo está fazendo. É o que Eu não tenho dúvida nenhuma que Mauro Mendes é bom gestor, que ele vai fazer com o Estado, que ele fez com Cuiabá, que ele vai acertar o Estado. É que o Estado estava muito desorganizado, então Muito. vai demorar um tempinho. Agora, o que me Vai deixa demorar um preocupado tempinho, mas vai resolver. é uma coisa que é fundamental para o Estado e me parece que caiu numa maresia, sabe? Numa água de poço que ninguém fala mais nisso, que é o FEX. Isso é importante. Eu não vejo bancada federal mexendo. Não, a bancada federal está colocando como prioridade. Entrevistei ontem Quem? na Rádio Capital Nelson Barbudo. E o que eles estão E fazendo? entrevistei na semana passada o deputado Eri Guerra, que é o coordenador da bancada. O deputado Eri Guerra falou que é a prioridade das prioridades da bancada, o item número 1 é o FEX. E eles vão trabalhar, porque eles já falaram com o Rodrigo Maia, e Rodrigo Maia concorda de colocar na pauta, então eles vão colocar na pauta, criar a lei e criar a obrigatoriedade para o governo pagar. Porque isso aí, se chegar, Então, ajuda muito. não, isso não chega rápido, Mas chega. porque o processo legislativo é lento. É. É lento, tem que passar na Câmara, depois tem que passar no Senado. Aí depois que passar na Câmara e no Senado, vai para o presidente sancionar. Se a equipe econômica não colocar nenhum veto, está sancionado. Se colocar, volta para o Congresso derrubar o veto. E não deveria Então, ser o assim, processo não, não deveria ser assim mesmo. Não, mas o Estado do Mato Grosso é um Estado tão importante, né, com relação à contribuição ao produto interno bruto do país, Assim, que pensei deveria... que você estava questionando o processo legislativo. Não, O FEX não devia ser assim. Não deveria ser assim. Deveria ser algo automático. Olha, Mato Grosso contribui com 25% do produto interno bruto desse país. É um estado importantíssimo, né? O repasse automático para eles, né, do valor, um percentual muito maior do que esse que a gente recebe, considerando o que a gente Eu tem de diria o seguinte, exportação. que o Mato Grosso é um dos grandes responsáveis pelo saldo comercial positivo na balança de pagamento brasileira. Sem dúvida. Mato Grosso deixa de arrecadar 7 bilhões de reais de impostos ao agir dessa forma, ao exportar sem imposto. E com a promessa do governo de que retornaria isso como compensação. A compensação para 7 bi era de 400 e poucos milhões. E nem essa de 400 e poucos milhões Chega. tem vindo. É. Então, é preciso, primeiro, ajustar o valor dessa contraprestação e depois ajustar a regularidade do pagamento. Colocar como assim? O Estado não tem uma data para passar o FPE? Então, na data de repassar o FPE, passa também a questão do fundo de exportação. Sim. E aí não ajuda nada, quando um parlamentar diz o seguinte, olha, dinheiro não cai da árvore. Essa questão do FEX tem que esperar um pouco. Me parece que essa declaração foi de Nelson Barbudo. Foi lá. Não é Vai ser isso? meu destaque, inclusive, foi É lá isso? no programa nosso. E por falar aí no PSL, a senadora Selma Arruda está detonando ex-governadores que articulam disputar a vaga que é dela no Senado da República. A senadora classificou como baixaria, uma reportagem aqui do site Folha Max, a senadora classificou como baixarias as afirmações e movimentações de alguns políticos de Mato Grosso, no sentido de já especularem e até trabalharem com uma hipotética cassação do mandato dela pela Justiça Eleitoral, sob a alegação da prática de Caixa 2 e abuso do poder econômico durante o pleito de 2018. Nos últimos dias, além do ex-vice-governador Carlos Fávaro, do PSD, que ficou em terceiro lugar na corrida para o Senado, outros nomes conhecidos também sinalizaram que poderiam entrar na disputa, isso atribuindo-se aí a declarações de bastidores. Um outro aí que teria dito nos bastidores que poderia entrar nessa disputa
nesta hipotética disputa, seria o ex-governador Pedro Taques. A senadora salientou que, mesmo no caso de alguma pequena objeção, suas contas são passíveis de aprovação com ressalva. Abre aspas. Eu recorri quanto à prestação de contas e tenho plena tranquilidade e certeza que não vou ser cassada, fecha aspas, declarou a senadora do PSL, Antero Paes de Barros. A Selma está sem nenhuma assessoria política, né? Qual que é a pauta dela? É rigorosamente nenhuma. A pauta dela hoje é se defender. Pois é, não tinha que nem dar declaração dela. Não. Entendeu? Porque não tem necessidade. A pauta dela é exclusivamente se defender. Não, é bom que ela se defenda. Mas ela não vai, inclusive, no mérito da defesa. Seria bom, como pessoa pública, que ela esclarecesse o que realmente aconteceu. Teve ou não teve o contrato com o Brasinha? Se teve o contrato, quem é que pagou? Esse dinheiro saiu da conta de quem? Baseado em qual lei que ela pagou? Se a lei não autorizava, por que é que ela fez? Se ela, como juíza, conhece o artigo 3º da Lei de Introdução do Código Civil, que a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei para descumpri-la. Quer dizer, você não pode alegar que não conhece a lei e que por isso você a descumpriu, né? E tudo leva a crer, pela denúncia do empresário Júnior Braza, que a situação de defesa da juíza Selma é muito difícil. É muito difícil. Ela tem que contar com um grande apoio do Jair Bolsonaro. Tem que contar com um lobby forte do presidente Jair Bolsonaro para tentar manter o mandato dela pela política. Porque se for exclusivamente pela via jurídica, como ela sempre julgou os seus casos, aí é dura lex e sed lex. A lei é dura, mas é lei dura para todos, né? E do mesmo jeito que servia para os que foram julgados pela Selma, serve também para julgar a juíza Selma. Se ela errou, paciência. Ela tem que pagar. E assim, eu não vejo com bons olhos as candidaturas de Pedro Taques e de Blairo Maggi. Eu tinha esquecido de citar o ex-ministro Blairo Maggi. Mas a Selma citou, né? A Selma citou. A Selma citou. E eu não vejo com bons olhos essas duas candidaturas. Por quê? Primeiro que o Blairo não quer ser candidato a senador coisa nenhuma. O Blairo quer ter foro por prerrogativa de função, uma vez que ele perdeu o recurso para que o seu caso não fosse julgado pelo Jefferson Schneider. Ele queria que fosse julgado pela Justiça Estadual de Mato Grosso ou ficasse no Supremo Tribunal Federal. Não ficou no Supremo Tribunal Federal. Como é que faz para tentar retornar para o Supremo? É ele se candidatando de novo ao Senado da República. Então, assim, ponto. Então, não é busca da cadeira de senador. É busca do foro de prerrogativa de função para não ser punido. Porque existe a possibilidade de ir para a cadeia. Por que existe a possibilidade? Porque o Cusiol, que está no mesmo processo, que era gerente do BIC Banco, uma das acusações contra o Blairo é essa na Operação Ararat, de que ele teria usado aquela instituição de crédito autorizado que ali funcionasse como uma casa para lavagem de dinheiro, e por lavagem de dinheiro, que ele é réu, por isso é que está na Justiça Federal, ele pode ser condenado à mesma pena do Cusiol, a 32 anos de prisão. Então, daí o súbito renascimento do interesse da disputa pela vaga de senador. E se for candidato, haja morro, né? Que é morro de dinheiro daqui para lá contra morro de vontade popular. O ex-governador Pedro Taques está na mesmíssima situação. Primeiro que não é ético. Esse mandato que vai ser disputado é o mandato da eleição de 2018. Em 2018, ele foi candidato aqui. Ele foi candidato a governador. Ele pode, na mesma eleição, ser candidato a governador e a senador? Não pode, pela lei brasileira.
Ele já foi, nesta eleição, Mas agora é outra. Se tiver, vai ser outra, né? Só para o Senado. referente à eleição de 2018. Sim. É a eleição da Selma em 2018 que pode ser cassada e aí vai ter outra. E também o ex-governador Pedro Taques também está correndo atrás de foro. Porque agora que ele deixou o governo, vai vir aqui para ser julgado pela Justiça de Mato Grosso, provavelmente na primeira instância e depois pelo desembargador Orlando Perry, o processo da Grampolândia, que já deu cadeia para muita gente e pode dar mais cadeia para outras tantas gente. Então, assim, eu não vejo com bons olhos as pessoas buscarem a política para colocar a política como escudo para defender a honra. Não, defenda a honra. Depois que estiver limpa, dispute a política de novo. Pois é, isso tudo se ela não provar a inocência dela, né, Antero? Isso é muito importante. Eu, particularmente, acho, nessa história toda, que é o seguinte, estão colocando a carroça na frente do boi. Né? Vou te explicar por quê. Porque, veja bem, qual que é o objetivo, qual que é o foco hoje de Selma Arruda, pelo menos deveria ser da Selma Arruda nesse processo todo? Não era dar declaração, porque estão sendo predadores, sei lá, como que ela disse aí, querendo a minha vaga no Senado, essa vaga tem dono. Tem mais uma frase, né, dela aqui, que depois que você concluir, eu acho a frase dela bem expressiva. Particularmente, eu acho uma perda de tempo isso, né? É perda de foco. A Selma precisa provar a inocência dela. Se ela provar a inocência dela, isso tudo vai por água abaixo. Tipo de especulação, porque Pedro tá, porque Lúcio pode ser candidato ao Senado, eu posso ser, qualquer um pode ser candidato ao Senado. Isso vai tudo por água abaixo, sabe? A discussão agora, a prerrogativa agora, o ponto de discussão agora é se ela é culpada ou se ela é inocente. Se ela for inocente, esquece isso aí tudo. A vaga é dela e pronto, acabou. Agora, se ela for culpada, aí começa a discutir quem que vai ser candidato ou não, gente. E tem uma frase dela aqui, Antero e professor Haroldo, essa reportagem que é do Folha Max, baseado numa entrevista que a senadora concedeu à Rádio Band FM aqui de Cuiabá. E aí ela diz o seguinte, que mandando recado aí para esses que estariam pleiteando a candidatura se ela tiver o mandato cassado, né? E aí ela lembra o seguinte, olha, essa turma aí, todos têm problemas judiciais. Aí ela coloca a seguinte frase aqui, abre aspas, espero também que eles se conscientizem que, embora estejam torcendo para que eu seja cassada injustamente, eles respondem a processos na justiça, eles têm contas a prestar na justiça, portanto, olha só, portanto, eles não seriam melhores candidatos do que eu, fecha aspas. É quase uma confissão, né? Eu também tenho contas a ajustar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra aí. Cada um que responda pelos seus atos, né? Se não seriam melhores, seriam o quê? Iguais. Né? Iguais. É isso? É dessa forma que podemos interpretar, né, professor? Exatamente. A tese do PT, se são iguais, ela é culpada. Ela está assumindo... A tese do PT. Por isso que eu falo, é quase uma confissão de culpa, né? É quase uma confissão de culpa. Né? Olha, o que eu falo que falta assessoria política para a Selma é o seguinte. Bom, primeiro que ela foi eleita senadora muito mais pelo mérito do Bolsonaro, pela onda Bolsonaro, do que pelo mérito dela. Ponto 1. Vamos ser sinceros com relação à eleição da Selma. Ninguém conhecia a Selma no Estado. Ela foi apresentada como o único mérito. Eu sou a senadora do Bolsonaro. Era o que ela falava na televisão. Olha, eu sou a senadora do Bolsonaro, meu número é tal. Eu sou a senadora do Bolsonaro. É muito pouco, né? Por se eleger um senador. Mas ela tinha tempo para falar alguma coisa a mais que isso? Mas podia ter falado nas entrevistas, né? Ah, sim, entendi. Tá? Podia ter falado nas entrevistas, nas declarações, nos programas de rádio que ela teve, nos programas de televisão que ela teve, etc. Tal. Não falou. Segundo, ela precisava saber o porquê que ela é senadora. Ela precisava saber o que ela quer fazer no Senado. Ela precisava ter uma pauta de trabalho. E olha que a pauta pode ser riquíssima. Mas ela não tem nenhum projeto, não defende nenhuma ideia. Ela só se defende e fala que foi senadora do Bolsonaro. Aí é uma perda de tempo, né? Aí é muito melhor o mandato do Jaime, que está lá centrando a questão do FEX. Nós temos que resolver o FEX, porque o FEX é que resolve o problema de Mato Grosso. Eu quero fazer reunião com o Rodrigo Maia, com o presidente do Senado. Aí sim, aí você vê a articulação.
né? Tá certo, Jaime é mais experiente, conhece mais a política do Estado, etc e tal, mas, assim, a Selma podia se assessorar melhor. A Selma podia ter alguma ideia, Selma. Defenda aí alguma ideia. Pede para o Bolsonaro uma ideia e defenda. E tem uma outra manifestação aqui, de um outro assunto, de um outro político, de um outro partido, que passa aí próximo disso que o Antero colocou. Nós vamos ter hoje aqui alguns trechos de uma entrevista do deputado federal Carlos Bezerra, que ele concedeu ontem ao Jornal do Meio-Dia, e uma declaração que ele dá aqui para o site Media News é que Bezerra diz que com boa gestão, escândalo não pega em Emanuel. Segundo o eterno presidente do MDB, se fizer uma boa administração, fato estará em nível secundário para o eleitor. E aí a reportagem aqui esclarece o fato, né? O presidente do MDB, deputado licenciado Carlos Bezerra, afirmou que o episódio do paletó não trará graves prejuízos a uma eventual candidatura à reeleição do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Aí, abre aspas, vejo que se ele for mau prefeito, ele perde a eleição. Isso pode pesar um pouco, mas se for um bom prefeito, isso não vai pesar e ele ganha a reeleição. Com uma boa gestão, isso não pega, disse o deputado Carlos Bezerra, esta antiga raposa da política. Sem conversar com os russos, né? Como é que a população do Cuiabá vai reagir a isso? Né? E você vê que os partidos agem de forma amadorística, né? Não, Antero, tomemos como referência... Não, a amadorística que eu falo é o seguinte, Carlos Bezerra, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor Carlos Bezerra, Carlos Bezerra a melhor voz para defender a lisura de Emanuel Pinheiro naquela cena do paletó? É ele a voz mais autorizada aos olhos da população de Cuiabá de que aquilo realmente não vai ter nenhuma influência na eleição? Será que a população pensa realmente como pensa o Carlos Bezerra? Não, se ele fizer bem, nós vamos voltar ao tempo de que era de Mário Barros, né? Que fez aquelas campanhas em São Paulo do rouba mais faz, né? Não tem importância. Tomemos como referência os deputados, os ex-deputados que saíram candidato na eleição agora e não se reelegeram, né? Que foram flagrados. Os do vídeo todos perderam, né? Todos perderam. Essa é uma boa referência, né? Todos perderam. E era numa eleição proporcional. Proporcional. Não era numa majoritária. Ok, né? Que a população... Onde os meios de comunicação têm um peso muito mais relevante. É isso? Sim. É isso, né, Tero? É isso. É isso. Eu não vou nem dizer que Emanuel não tem chance. Tem chance. Se ele fizer uma boa gestão, realmente Tem tem chance. Mas as chances se reduzem muito, não em função do político que ele é, que ele sabe fazer política. As chances se reduzem muito em função de algo que aconteceu, não quando ele era prefeito, mas quando era deputado, mas aquelas cenas. Ficam marcadas, né? Sem dúvida. Por estarem até hoje inexplicadas. Sim, porque Entendeu? não tem explicação. Se tivesse alguma explicação e tal, podia até arrumar argumento de defesa para a mesa de bar da militância. Mas sem explicação, né? Que aquilo era dinheiro de pesquisa de Popó. O Carlos Bezerra só acerta num ponto aí, que realmente a população quer resultado. Né? Isso é fundamental. Né? A população quer resultado, mas a população não é burra. A população não é burra. Né? Ele guarda a imagem, conhece aquele e está esperando uma resposta. Isso é fato. Professor, eu quero uma outra resposta. Lá vem. Seu destaque de hoje. O meu destaque é com relação ao ex-senador Medeiros, né? Atual deputado federal, e entrando, saindo, sempre tem aquele debate, aquela coisa toda com relação ao exame da OAB, se vale a pena fazer, se não vale a pena fazer, se ele é justo, né? Se ele realmente aprova as pessoas mais competentes, os advogados mais competentes, os bacharéis mais competentes, né? E ele propôs a extinção, né? Seguindo a linha do presidente da República, a extinção do exame da OAB. Eu vou falar um pouquinho sobre o exame e da importância dele. E o seu destaque, Antero? Eu destaquei a entrevista do Nelson Barbudo, que falou que não vai
defender, assim, sem nenhuma reflexão, o mandato da Selma, não. Ele falou que se ela errou tem que pagar. E falou mais. Falou que os filhos do Bolsonaro também têm que ficar no lugar deles. Entendeu? Então eu vou falar sobre Nelson Barbudo, que anunciou, inclusive, boas novidades para Mato Grosso. Podemos considerar que ele tem feito aí um pequeno ajuste no discurso dele, principalmente em relação à senadora Selma Arruda? Não, ele começa com o mesmo discurso. Aí eu começo a interpelá-lo, mas você acha que pega bem o PSL fazer isso? O PSL então vai pressionar o Tribunal Superior Eleitoral até que conseguimos arrancar dele a declaração de que não, se ela errou tem que pagar. Mas ele declara, ele acredita piamente de que ela é inocente. Ele acredita que o jeito dela fazer política é um jeito inocente e tal, papá. Eu também acreditava. Acreditava? Acreditava. Antes do Brasil, eu acreditava. Né? Bom, seguindo em frente aqui. Desde 2014, os grandes geradores de lixo em Cuiabá, como empresas, hotéis, shoppings, são obrigados por lei a dar destino correto a resíduos sólidos. Mas uma alteração na legislação em 2017 obriga os empresários a enviar os dejetos orgânicos para um aterro sanitário privado. O único, olha só, o único legalizado aqui na capital é de propriedade do ex-prefeito Chico Galindo. Mas os empresários estão preocupados com o preço a ser cobrado pelo novo aterro. Vamos conferir na reportagem de Antônio Carlos Silva. O aterro sanitário público de Cuiabá recebe 600 toneladas de lixo por dia. A prefeitura pretende reduzir esta montanha de dejetos pela metade, com várias ações, como coleta seletiva, reciclagem e destinação correta dos resíduos sólidos. Por isso, em 2014, o município criou a Lei Complementar 364. Ela determina, por exemplo, que os grandes geradores de lixo, como hotéis, shopping centers e empresas, paguem pelo transporte e destinação dos dejetos. No caso da condução dos resíduos, o preço cobrado pela prefeitura é de R$ 800. Já por empresa privada, varia de R$ 3.000 a R$ 6.000. Mas os empresários estão mais preocupados com o alto custo do descarte final do lixo. O que nós queremos é realmente valores como existem em todo o Brasil, que é algo em torno de R$ 100 a R$ 130. E aqui em Cuiabá está sendo cobrado de R$ 200 a tonelada de lixo. Por isso, o sindicato que representa os 127 hotéis da Grande Cuiabá e demais empresários que são grandes geradores de resíduos sólidos estão mobilizados para agir e cobrar providências. Nós vamos aí começar as conversas com a Prefeitura de Cuiabá, com o promotor Gerson Barbosa, para que nós possamos aí chegar no entendimento, para que possamos aí com certeza dar a destinação correta e com valores corretos do lixo da nossa capital. Nós estamos estimulando, através do cumprimento dessa legislação, que o setor recicle o máximo possível, reaproveite o máximo possível e também vamos ser parceiros no sentido de coibir eventuais abusos financeiros desta empresa ou de qualquer outra que venha operar no município de Cuiabá. Além da reclamação dos empresários sobre o preço que eles vão ter que pagar pelo destino final dos resíduos sólidos, há uma outra situação que chama atenção. Em 2017, a Lei Complementar 445 alterou alguns trechos da Lei Complementar 364 de 2014. Por exemplo, o parágrafo 9º do artigo 18 determina: o rejeito do grande gerador de resíduo orgânico deverá ser encaminhado para o aterro sanitário industrial privado. No momento, apenas uma empresa privada está apta e legalizada para manter um aterro sanitário em Cuiabá. É a CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Limitada. Conforme cópia de documentação obtida pela TV Vila Real, a empresa se localiza no bairro Pedra 90. Ela foi aberta no ano de 2011. Tem um capital social de R$ 700 mil e tem como sócio administrador
ou dono da empresa, o ex-prefeito de Cuiabá, Francisco Belo Galindo Filho. O secretário de Serviços Urbanos confirma: a CGR de Chico Galindo é a única empresa atualmente legalizada para funcionar como aterro sanitário privado na capital de Mato Grosso. Mas José Roberto Estopa lembra: os empresários e demais grandes geradores de lixo podem criar aterros privados próprios ou reciclar os resíduos orgânicos que produzem. Estopa nega que Galindo tenha sido favorecido pela lei. Os grandes geradores têm liberdade de destinar para cooperativas, para qualquer entidade ou aterro particular que desejarem. Não existe qualquer amarra, não existe qualquer direcionamento por parte da prefeitura. A prefeitura é isenta com relação a isso. Bom, e por nota, o ex-prefeito Chico Galindo é aquele que deixou a cabe de herança aí para Cuiabá, deu um trabalhão danado, mas depois conseguiram resolver. Bom, por nota, o ex-prefeito Chico Galindo afirmou que não teve nenhum favorecimento perante a Lei 445 de 2017, que ainda está sendo implantada nas capitais. E aqui em Cuiabá, encontra-se em processo de adequação. Chico Galindo informou ainda que tem participações apenas nos aterros, tanto na capital quanto em outros lugares, como no município de Primavera do Leste. E aí, só para pontuar um dado a mais, né, um detalhe a mais, o ex-prefeito Chico Galindo é do PTB, que é o mesmo partido pelo qual se elegeu o deputado federal Emanuelzinho. Mas isso não deve ter nada a ver, só para ilustrar aqui a nossa informação. Eu acho... Porque se suspeita assim, olha, ele foi prefeito, ele acabou sendo favorecido, não foi favorecido, né? Fica essa dúvida que precisa de ser explicada. Não, o secretário... quando a matéria começou, eu achei esquisito. Falei, será que ele foi em 2014 favorecido? Quem que era o prefeito de 2014? Eu me lembrei que em 2014 era Mauro Mendes. Era Mauro Mendes. Também não era favorecimento do Chico Galindo. O Chico Galindo foi antes de 2014. Portanto, não foi ele quem armou isso na prefeitura de Cuiabá. Preciso deixar isso claro por causa das datas. A cronologia mostra que em 2014 era Mauro Mendes, 2016 aparece Emanuel Pinheiro ganhando a eleição, não é isso? Foi. 2016. 16. Aparece Emanuel. Tomou posse em 2017. Tomou posse em 2017. O ato aqui é de 2017. E esse ato, ele é um ato, assim, eu acho até bom que o Chico Galindo, como empresário, queira investir nessa questão do lixo. Nós temos que ter empresários investindo na questão do lixo. E acho elucidativa a fala do Negro. Não, do Estopa. Porque se os hotéis quiserem organizar uma cooperativa e eles fazerem o tratamento do lixo... Seria o ideal. Não, está autorizado na lei. Pois é. Está autorizado na lei. Se cada um deles quiser fazer individualmente, está autorizado na lei. É que aí tem um investimento, né, que não deve ser pequeno. E aí então, o empresário Luiz Carlos Negro também disse o seguinte, né, que os preços que estão sendo praticados aí bem acima são absurdos. Acima do mercado nacional. Quase extorsivos. Né? O que eu acho que falta regular aí são, primeiro, a questão dos preços. E segundo, é a questão da organização empresarial. Mas eu sinceramente, eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos que discutir com profundidade aqui. Nós não podemos mais tratar lixo como lixo. Lixo não é lixo. E a gente tem que tratar do lixo, tem que cuidar do lixo, tem que reciclar o lixo para que a gente possa preservar mais a questão ambiental. Eu creio que a fala do Estopa, ela organiza o debate e o que é preciso aí?
é tirar um consenso junto ao Ministério E o Público que desperta também sobre o preço. o que desperta Né? também Porque um pouco. Só isso. 100 e poucos reais aqui a tonelada. E o que desperta um pouco E 200 reais fora daqui. E o que realmente. desperta um pouco Aliás, 200 Não, reais dos aqui, E o que desperta um pouco a atenção também é uma outra citação aí do repórter Antônio Carlos Silva na reportagem, de que este aterro, onde a empresa Chico Galindo é sócio, é a única que está legalizada aqui em Cuiabá. Pois é. Quer dizer, existem outras não conseguiram se legalizar, quer dizer, aí a empresa dele conseguiu se legalizar, aí de novo levanta aquela, escuta, é porque ele foi político, porque ele foi prefeito, que a empresa dele está legalizada, quer dizer, precisa de mais detalhes também, de mais esclarecimentos aí. Aí põe o preço que esse quer, assunto. não tem concorrente, não tem onde jogar, não tem, né? Enfim, aí fica aquela coisa só ali naquele ponto ali do aterro e pronto, acabou. Mas o caminho, O caminho da concorrência é claramente descrito pelo Estupa. Quais são os maiores? Está aqui, o líder nosso aqui. As grandes geradoras de lixo em Cuiabá, como empresas, hotéis e shopping. Mas se elas quiserem, elas de cooperativa e está autorizado pela lei, elas podem fazer concorrentemente. seria o ideal. E ficam legalizados. Sim. Né? Ou, por ser mais barato para elas, essa que é a verdade, por que elas não se organizaram? Porque é mais barato pagar Porque 130 é mais barato do que... para elas pagar 100 e poucos reais e mandar lá para a empresa do Chico Galindo. Claro, sem dúvida. Lógico que é isso. É. Senão essas empresas aqui, o Cuiabá hoje tem vários shoppings. Tem Estação Goiabeiras, Três Américas, Pantanal, Três Américas. Cuiabá é uma Shopping cidade Várzea Grande. cheia de shopping de Várzea Grande. Quer dizer, faz uma união de shopping, mais uma união dos hotéis, que é uma rede hoteleira fortíssima em Você Cuiabá. pode ter um centro de tratamento. Você teria De reciclagem. a possibilidade de fazer uma empresa. Só que fazer essa empresa deve ter algum custo, né? Sem dúvida. Dá ter investimento. Senão eles já teriam feito. É, Se fosse melhor para eles ganhar dinheiro assim, eles já teriam feito. sem dúvida. É que é melhor para eles ganhar dinheiro descartando o lixo numa outra empresa. E o que eles estão reclamando, e aí o Luiz Carlos Nigro está certo, absolutamente certa a ponderação do Luiz Carlos Nigro, é assim, não podemos concorrer pagando R$210 em Cuiabá, enquanto outras empresas no 130. Brasil pagam 110 a tonelada. É. Está muito diferente. Não, só o Tá dobro. quase 100%. É só o dobro. 95%. Alguma coisa tá errada, né? Por isso que eu disse aqui que é um valor beira ao extorsivo. Né? Precisa Pois é. ser corrigido. Precisa corrigir, conversar, dialogar e resolver. Agora, que nós temos que ter tratamento de lixo, temos. Né? Tem, isso é fundamental. E aí o seguinte, só se cobra esse preço tão abusivo porque só tem um. Pois é, o que eu legalizado. disse, só tem um Só legalizado. tem um Aí legalizado. está o problema. Como é que não consegue legalizar 2, 3? Qual Para é o aí, problema disso? O problema não é conseguir legalizar uma, duas ou três. Primeiro é assim, uma, duas ou três tem que participar de concorrência, ganhar e legalizar. Se não estão legalizadas é porque faltou alguma documentação. Sim. Mas a lei já legaliza mais que uma. Só tem uma porque outras não querem. Já está legalizado pela lei, dito aqui pelo Estopa, já está legalizado, é legal. Se esses hotéis aqui se reunirem e fizerem uma empresa, é mais uma. Se os shoppings se reunirem e fizerem outra empresa, é mais uma. E isso já está legalizado. Agora, eles também não são obrigados a fazer a empresa. É porque Então aí eles têm preferido não fazer. esse é mais É barato. isso. Mas, Né? claro que se tiver... Se bem que assim, tinha até Esperar que fazer também. um levantamento o seguinte, como é que é nos grandes centros? Tem duas empresas? Tem E concorrência esperar também que quem... Tem... E sabe outra coisa que me E chama a espe- atenção? e esperar Que também- nunca passou na minha cabeça isso. Espe- Nunca pa- Só para te falar uma coisa que não deve ter passado na cabeça de um monte de gente. Eu nunca imaginei, nunca, pode ser ingenuidade minha, falta de conhecimento, enfim, né? Reconheço a ignorância. Né? Eu nunca imaginei que aterro sanitário, que é coisa de recolher lixo da cidade, era área particular, Antero. Eu sempre achei que era área pública, era área da prefeitura, área, entendeu? Né? Eu nunca imaginei. Isso sempre foi, Haroldo. Pois eu nunca imaginei Não, isso. sempre foi área pública.
Você vê um município tão rico como o nosso, entendeu? Você tem que Mas alugar, ele não você tem tem que... poupança pública para investir. Pois é, eu acho uma A Prefeitura de Cuiabá, sob Dante de Oliveira, comprou, não sei se você lembra disso, Lúcio, uma belíssima de uma usina de tratamento. Cadê? Onde que está isso? E só... A Prefeitura comprou, instalou, selecionou catadores, começou a fazer isso no governo Dante de Oliveira, de lá para cá desapareceu. E só esperar aí que aqueles que se dispuserem, não é, a abrir um empreendimento como esse do ex-prefeito Chico Galindo, que eles não tenham dificuldades para legalizar essa empresa. Bom, e nós vamos aí ao nosso intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta terça-feira. E destacamos aqui no início desse bloco que a Assembleia Legislativa retoma sessões, votações de veto e abre oficialmente CPI nesta terça-feira. Depois de um recesso aí de 12 dias, as atividades estão sendo retomadas. Neste período agora, sessões, audiências públicas, reuniões das comissões permanentes e atendimento ao público foram suspensos. Problemas no sistema de áudio e do painel eletrônico também foram justificados para prorrogar o feriado de carnaval. Vetos do governo e proposições de deputados estarão na pauta dessa semana, mas a novidade deve ficar por conta da instalação definitiva da CPI da sonegação fiscal, que foi sugerida pelo deputado Wilson Santos, do PSDB. Ele agora fica como relator da CPI e assume a presidência da CPI o deputado Tiago Silva, do MDB, que é o candidato a prefeito de Carlos Bezerra, lá em Rondonópolis. O Wilson inicialmente vai comandar as primeiras sessões, né? Como presidente. Como presidente. Como presidente. Hoje, por exemplo, ele deve abrir a sessão com o presidente. Aí depois eles vão promover o entendimento lá e vão trocar. O Wilson vai para a relatoria e o deputado lá de Rondonópolis, Tiago Silva, vai para a presidência. Tomara que essa CPI Dê resultado, né? dê resultado. E uma outra informação aí sobre incentivos fiscais. Por decreto, Antero e professor Haroldo, existem hoje em Mato Grosso, concedidos por decreto, incentivos fiscais da ordem de 775 milhões de reais. Incentivos concedidos em governos anteriores. Não são aqueles programáticos, não, que passaram lá pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo PRODEIC, não é isso, não. São incentivos fiscais concedidos por decreto da Secretaria de Fazenda, que devem também, com certeza, merecer a atenção dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, para saber se esses incentivos eles estão cumprindo a finalidade, se eles atendem aos critérios que a lei Todos são por decreto, estabelece. não é assim? Todos são por decreto. Mas, por exemplo, é diferente, né? Um decreto aqui da Cefaz e ele passar lá pela PRODEIC, né? É outra coisa, né? Porque lá tem toda uma fiscalização, ou Mas deveria ter. Mesmo o decreto da Cefaz, eu acho que a Cefaz é o decreto final. Ele tem que passar no Conselho. São coisas à parte, viu, Antero? São coisas à parte. Pois é, mas ele tem Não. que passar no Conselho. Me parece que esses não passaram pelo Conselho. Então tá legal. Ué. Me parece que esses não- incentivos não teriam passado pelo Conselho, pela informação que eu recebi. De alguém que entende muito de incentivo fiscal. Entende bastante. E essa pessoa também, essa fonte, também diz o seguinte: olha, devia se fiscalizar também, não é para retirar, não, mas devia se fiscalizar os incentivos à cesta básica, que são em torno de 500 milhões de reais, para saber se lá na mercearia,
lá na gôndola do supermercado, o consumidor está realmente se beneficiando desse incentivo. Se o consumidor está se beneficiando daqueles recursos que deixam de entrar nos cofres públicos. Ou se pode também estar ocorrendo de alguma forma aí uma espécie aí de sonegação disfarçada de legalidade. O problema, a meu ver, não está, Lúcio, no incentivo fiscal. O incentivo fiscal, deixar bem claro aqui, ele é importantíssimo, Estado nenhum consegue desenvolver sem incentivo fiscal. Mas para quem está sendo dado esse incentivo fiscal e se realmente está existindo uma contrapartida para essa empresa que recebe o incentivo fiscal. Não, mas o que está sendo cobrado é isso, professor. É isso. Aí né? é chover no molhado. É Tudo isso, bem. entendeu? Todo mundo sabe que o incentivo fiscal é importante. É porque tem gente que fala assim, mas tem que acabar com o incentivo fiscal. Não, incentivo acabar fiscal... não. Não pode. Não, acabar né? não. Tá? Né? Mas tem que ser com critério, com mas tem que- transparência, mas tem que tem que diminuir, cumprir né? a finalidade dele. Tem que diminuir. Essa né? questão, por exemplo, é um assunto muito sério que o Lúcio levanta sobre a questão da cesta básica. E quem que vai imaginar Todos que... nós aqui somos defensores de São que, 500 milhões. de que não de se incentivo cobre aí. mesmo o imposto sobre a cesta básica, mas que isso se traduz em benefício para o consumidor e não exclusivamente para o empresário. Quer dizer, o empresário recebe esse benefício para não aumentar a cesta básica e para transferir esse benefício para o consumidor. Sim. E não para ele se apropriar desse recurso. Quer dizer, eu deixo de pagar isso, mas o consumidor continua sofrendo Do com a mesmo carestia e com os aumentos normais. Até que, enfim, achamos o roteiro. Encontramos o roteiro aqui. Agora o procurando. seu roteiro. O seu roteiro. Qual que é o meu roteiro? Os cúmplices os de hoje. cúmplices. Vamos lá. O Roberto de Aripuanã, o Francisco Andrade, o Odair, o Marcos Servulo, do Jardim Universitário, Maurício Valcourt, lá do Poção, o Zé Carlos do Renascer, Neide do Marajoara 2, a Fátima do Costa Verde, o Ademir de Campos, o Justiniano, o Beto Barros, lá de Primavera do Leste, Florzinha Duarte, do Morada do Ouro 2, Cirleno, do Jardim Guanabara, o João, de Rondonópolis, o Celino, também lá de Rondonópolis, o Odair, o Gerson, de Rondonópolis, o Abelino, Leila Boabaide, o Marcos, o Francisco Geraldo, o Roque, do Alvorada, o Celso Bicudo, o Ailson Lima, do Jardim Vitória, o Rony Almeida, do São Mateus, lá de Várzea Grande, e a Rafaele, do Santa Isabel, também de Várzea Grande. Estes são os nossos cúmplices de hoje, Lúcio. E aí no WhatsApp, Antero? Muito obrigado aí aos nossos cúmplices, Sim, aos nossos parceiros aqui do Notícia de Frente. Nosso grande telespectador, Zé Carlos do Renascer, um grande abraço. Está mandando aqui, parabéns, trio Parada Dura. Muito obrigado, Zé Carlos do bairro Renascer. Vocês têm que arrumar esse negócio de falar ao mesmo tempo. Que bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo, explodindo os microfones. Dá uma arrumada aí, Roque do Alvorada. É Lúcio e Haroldo, viu, Roque? Eu fico quietinho aqui. Não ia falar nada, né? Amigos, é cruel. Além de parcelar salários, mesmo sendo dia 10 domingo, o governo não se programa para acreditar a primeira parcela no sábado, deixando para a segunda, dia 11, ainda no decorrer do dia. E o Galo, que foi secretário de Fazenda no governo anterior, não dá para entender. Por favor, ler essa mensagem. Abraço, Valdivino Laranjeira. Em tempo, não paga a RGA e temos que pagar nossos compromissos com juros. Obrigado. Valdivino Laranjeira, eu desconfio que seja funcionário público. Desconfia? Você está com dó, né? É uma pequena intuição. Meu nome é Ailson Lima, sou morador do Jardim Vitória, adoro o programa de vocês. E quero me referir à entrevista da Gisela Simona, tem tudo para ser nossa futura prefeita de Cuiabá, terá o meu voto. Desde que ela trabalha no PROCON, sem dúvida foi a melhor. Já Tá vendo? estão lançando a Gisela aí para prefeita de Cuiabá. Hein? Ela vai enfrentar o Se Rogério Galo. referindo, ela esteve aqui na sexta-feira, foi isso? Teve aqui no programa de ontem, segunda-feira. Segunda-feira. Vai enfrentar Rogério Galo. Me contaram que ele quer ser prefeito de Cuiabá. Rogério Galo?
Me contaram. Não, vai enfrentar Emanuel, né? Não, o Rogério Galo. Ele como candidato. Falar em Rogério Galo e falar aí na observação aí do nosso telespectador, o Estado tinha condições, porque, por exemplo, ele creditou os salários ontem. Se talvez tivesse se organizado, porque não era problema de receita mais, né? No sábado e domingo não tem receita. No sábado e domingo não tem receita. De É. repente, se tivesse, se organizasse para liberar os salários no final de semana, se isso for possível, não sei se é possível, mas é uma boa sugestão aí Sem do dúvida, telespectador claro. aí. De não né? deixar chegar no final de É semana, porque né? pega durante o dia de Mas o segunda-feira. Estado fez isso para tu não gastar muito no final de semana. Pra não gastar final de Eu semana. estou brincando aí. É porque não está conseguindo pagar em dia, essa que é a verdade. Bom, o presidente, como a gente já falou aqui, o presidente do MDB em Mato Grosso, o deputado federal licenciado Carlos Bezerra, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele criticou o deputado federal Valtenir Pereira e disse que prefere pesquisa qualitativa para definir candidatos em Cuiabá, ou melhor, o candidato a prefeito aqui em Cuiabá, na eleição de 2020. Carlos Bezerra disse o seguinte: olha, não concordo com prévia no MDB. Valtenir Pereira tem que parar de ciscar para fora. Repetiu isso, viu, Antero? Mas vamos acompanhar aí alguns trechos dessa entrevista. O suplente de deputado Valtenir Pereira disse que quer que o partido tenha uma prévia para decidir quem é que será o candidato. Ele não concorda aí que Emanuel Pinheiro está com a chance dele assegurada para ser o candidato pelo partido. Essa prática do deputado, ela é equivocada, porque as questões do partido têm que ser resolvidas internamente no partido, não de forma pública. Esse é um erro grave que ele está cometendo. É um bom companheiro, trabalhador, dinâmico, mas ele está fazendo política com o fígado. E política não se faz com o fígado. Lógico que ele tem Ele estaria magoado ainda com o processo problema eleitoral de Santa Casa, de 2018. problema eleitoral, problema... Você não pode estar compilando isso na vida pública, senão você vai para a guerra eternamente. A vida pública é cheia de problemas sem você procurar. Imagina você procurando. Aí é que não vai faltar uma montanha de problemas. Então há um equívoco dele. Ele tem todo o direito de se colocar como candidato, é democrático, como a Janaína, que pretende também, tem o direito. Mas a posição da Janaína é mais racional. A Janaína acha que se o Manuel Pinheiro não se viabilizar, ela colocaria o nome dela. Não está Mas a posição de Valtenir Pereira é diferente. Independente de Emanuel Pinheiro se viabilizar, ele diz que quer disputar a indicação. A pergunta é a seguinte: Carlos Bezerra concordaria com uma prévia no MDB para escolher o candidato a prefeito de Cuiabá? Eu acho que o caminho não é a prévia. A prévia também pode ser feita, mas o caminho mais interessante é uma pesquisa qualitativa, para ver quem é mais viável em Cuiabá. Nós somos o candidato com mais chance de ganhar a eleição. E ele disse também que existe um descontentamento interno do MDB com o prefeito Emanuel Pinheiro por conta das eleições passadas, que houve muita promessa que não foi cumprida agora. Isso houve um erro dele. Eu mesmo fui prejudicado pessoalmente, mas nunca falei isso, eleitoralmente. Tá? Mas hoje ele está procurando alinhar-se com o partido. Tem conversado e está fazendo efetivamente um alinhamento com o partido. Tá? Então, há um grupo grande discutindo isso, eu já discuti com ele, fizemos um almoço, no qual nós discutimos detalhes de tudo, e ele está a fim de jogar junto com o partido. Tá? Então, nós estamos nessa fase aí de superação dessas divergências, tá? E de entendimento interno no partido. Por isso que a atitude do deputado Valtenir é precipitada, porque nós estamos querendo ciscar para dentro, ele está ciscando para fora. E esse realinhamento, deputado, do prefeito Emanuel Pinheiro com o MDB teria como objetivo, claro, né, tentar garantir que ele seja o candidato à reeleição, mas o questionamento é outro. Esse realinhamento de Emanuel com o MDB significa que pode haver um distanciamento do partido do senhor
do atual governo Mauro Mendes? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro, o apoio nosso ao Mauro Mendes é um compromisso político e moral que nós assumimos de palanque e vamos procurar viabilizar. A questão partidária é outra coisa. Agora, o próprio Manuel Pinheiro não sabe se é candidato. Ele tem dúvida muito grande, porque ele tem, inclusive, um questionamento interno na família sobre a candidatura dele. Um questionamento duro, severo. Né? E ele não sabe se ele vai estar viável, ele não sabe se vai ser candidato. Eu acho que esse não é o momento de discutir isso. Já que o MDB já trabalha na candidatura do deputado estadual Tiago Silva lá em Rondonópolis, né? E sendo que já houve até críticas do atual prefeito Zé Carlos do Pátio, que já foi também do seu partido. O MDB já trabalha na candidatura dele justamente buscando essa renovação que tanto se pede, que a população tanto pediu, que refletiu também nas urnas de 2018? Olha, o MDB detém as principais prefeituras de Mato Grosso. Sinop, Alta Floresta, Cuiabá, Barra do Garças, as prefeituras polo importantes. E o partido preocupa em manter, principalmente na cidade polo, a presença da cidade polo. Rondonópolis é uma cidade polo importantíssima. Tá? O Tiago Silva é uma figura nova, garoto, tem 30 e poucos anos, nasceu na escolinha do MDB, foi formado na escolinha do MDB e teve uma votação extraordinária, surpreendente para deputado. É uma liderança nova emergente, é um direito dele, o partido, a base do partido, certamente que quer a candidatura dele a prefeito, porque a melhor organização do MDB no estado é em Rondonópolis. Lá nós temos militância intensa, que participa, que discute, que debate. E o deputado federal Carlos Bezerra disse o seguinte, olha, eu perguntei a ele, ele falou, o senhor deu algum conselho para o governador Mauro Mendes? Ele falou, dei um conselho que é o seguinte, que se ele fizer com que os sonegadores paguem o que não estão pagando, os problemas de Mato Grosso estarão resolvidos. O Mato Grosso, o Mauro Mendes, tem que trabalhar em duas vertentes mesmo, a contenção de despesas e aumento da receita. A entrevista do Bezerra é muito lúcida, né? Ele politicamente é muito bom. Ele fala politicamente sobre essa questão interna do MDB, esquecendo de um fato histórico. Bezerra foi beneficiado por uma prévia no MDB. Em 85, quando teve eleição para prefeito de Cuiabá, teve as prévias aqui em Cuiabá. 17 mil filiados que escolheram o candidato do partido, não foi o diretório que escolheu. Foi quem era filiado no partido que escolheu. E aquilo fortaleceu o partido para a vitória do Dante em 85 em Cuiabá e para a vitória do Carlos Bezerra em 86 ao governo de Mato Grosso. Dentro do MDB tem Elarmir Miranda, tem Levi Machado, tem um monte de gente que participaram ativamente, que participou ativamente naquelas prévias. Então, Bezerra não pode demonizar as prévias. Eu sei que o instrumento da pesquisa qualitativa ele é um instrumento científico à disposição dos partidos e que facilita o entendimento dos partidos. Mas eu acho que se houvesse a prévia do MDB, haveria realmente um fortalecimento do partido. Essa é a minha opinião. Qualquer que fosse o candidato vencedor da prévia, ele sairia muito forte, desde que houvesse compromisso de fazer as prévias e quem perder apoiar quem ganhou. Mas talvez aí, no meu entendimento, o Carlos Bezerra, ele não é simpático aí à realização de prévias, porque Mas ele não eliminou, né? Porque na declaração ele fala que... Não chegou a eliminar, né? Mas disse que as prévias não seriam o melhor caminho, que seria pela pesquisa quantitativa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa posição dele, no meu entendimento, seria porque nas declarações que ele tem dado aí, e nós citamos uma aqui no início da Notícia de Frente, ele é simpático. A candidatura à reeleição de Emanuel Pinheiro. Sim. Não, ele é simpático. Ele é simpático. Tem todo o direito de ser. Sim, tem todo o direito de ser. Tem todo o direito de ser. Mas como ele não vota em Cuiabá,
o título eleitoral dele é de Rondonópolis, ele não participa da prévia. É por isso que ele não se interessa pela prévia, porque me parece que é isso. Até porque é o seguinte, as prévias não ficam dentro do partido, né? Não, as prévias, não se consegue esconder uma prévia da opinião pública. A opinião pública vai para a rua, o debate é aberto. Sim. E aí, de repente, pode ter aí aspectos que não interessem que sejam debatidos publicamente. Talvez seja isso. Mas, professor... Vem ele, seu destaque. Seu destaque, é isso aí. Eu já imaginava. Olha, a questão do exame da OAB, né? O ex-senador José Medeiros, atual deputado federal, assim como o presidente Jair Bolsonaro, quer extinguir o exame. Acho que o exame ele não é capaz de medir competência, né? E que ele é muito ruim, a maneira com que ele é feito, com que ele é aplicado, enfim, deu várias justificativas para isso, né? Se o exame é ruim, ou se ele não tem condições de apontar competências ou medir competências, isso, a meu ver, não justifica você acabar com o exame. Ele precisa de um aperfeiçoamento, né? Inclusive, no exame tem um ponto que eu particularmente acho que é extremamente importante, que não é avaliado, que é a questão da oratória. Como é que você vai aprovar alguém para um exame de OAB, né, para ser advogado, se ele não tem uma condição, uma qualidade de retórica, uma qualidade de oratória, sendo ele advogado e pago para defender o seu cliente. Isso necessariamente, eu acredito que seja uma falha no exame do OAB, mas, reforçando a minha ideia, não justifica a extinção do exame, que, a meu ver, é importantíssimo, se nós considerarmos alguns pontos, né? Bom, o Brasil tem o maior número de cursos de direito do mundo. Se você comparar com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, o Brasil reúne o maior número de cursos de direito e pior, né? Com baixíssima qualidade. São pouquíssimas faculdades no país que oferecem um curso de direito reconhecido, vamos dizer assim, né? Você põe na palma de duas mãos, não, uma mão. Você vai pegar a USP, você vai pegar a PUC, você vai pegar o FRJ, você vai pegar o UNB Brasília, né? E mais uma que eu vou lembrar e acabou, né? Não tem boas, vamos dizer assim, excelência na área do direito, né? E nós precisamos, sobretudo, e nós temos uma gama muito grande de instituições de ensino que acabam oferecendo cursos de direito assim a rodo mesmo, né? A custos baratíssimos, e o sujeito vai fazer o curso de direito apenas para ter o diploma, né? E ele sai definitivamente sem uma condição de advogar, sem uma condição sem conhecer a filosofia do direito. Isso é fato, né? Muito menos o que é filosofia do direito, não conhece o que é justiça e não tem uma estrutura intelectual para agir como profissional do direito, né? Então, eu particularmente acho que você acabando com o exame da OAB, você vai aumentar a participação de advogados no mercado, né? Isso, de certa forma, vai aumentar, vai acontecer um aviltamento, é assim que fala, né? Aviltamento de honorários, né? Ou seja, vai cair muito a questão dos valores dos honorários. Eu acho que é muito precipitada essa questão de, vamos acabar com o exame porque ele não resolve. Eu, particularmente, acho que precisa ser feito um aperfeiçoamento dele, né? Para que realmente nós possamos ter advogados qualificados no mercado. Não pode acabar. Não pode, aliás, não é por aí. Outras profissões poderiam até seguir. Outras profissões deveriam fazer exame, não a ordem é acabar com o exame. Sim, exato. Faz para direito, faz para engenharia, para medicina, né? Faz para comunicação, né? Certo? Porque o exame ele tem a finalidade, é atestar a capacidade daquele profissional que está prestes a entrar no mercado. Existe uma seleção natural no mercado. O advogado é essencial. Não, essa é uma conversa, e por isso essa é a tese do Medeiros. Existe uma seleção natural do mercado, então formou em direito, pronto. Mas não é assim. Vai advogado, não é assim. Não é assim. Né? O advogado é essencial ao funcionamento da justiça. Você não pode jogar pessoas do mercado de trabalho sem que elas tenham capacidade de defender os clientes. Então, são vidas humanas, são patrimônios, são as garantias das liberdades individuais que passam pela defesa dos advogados. O deputado Medeiros, eu não sei o que motiva isso. Não sei o que motiva isso, não quero fazer nenhum juízo de valor, mas com certeza não é uma boa tática pegar os projetos que o Bolsonaro apresentou, até porque Bolsonaro foi um deputado medíocre. Ele se elege presidente do Brasil
não em função do estupim do mandato que ele fez como deputado federal, ou dos mandatos. Ele tinha 4, 5 mandatos na Câmara dos Deputados. Não, ele se elege muito mais pelas brigas que ele fez com o Jean Williams, e aí ele vai se reelegendo deputado federal. Era, enfim, uma pauta que não era a pauta da sociedade. E depois ele começa a fazer consistentemente o enfrentamento do PT e ganha um volume que conquistou a opinião pública nacional. Mas o fato de Bolsonaro ter apresentado esse projeto não significa que alguém reapresentando vai passar. O Medeiros vai conseguir isso aí. A gente falar dele, perder tempo de falar de uma baboseira dessa aí, porque isso não vai passar no Congresso. Ele alega... O Congresso rejeitou do Bolsonaro e vai rejeitar o dele. Ele alega que o exame é uma grande fonte de renda da OAB, entendeu? E não tem qualificação nenhuma. E essa aí é a base da justificativa dele para acabar com o exame da OAB. E o que o Antero falou aqui, que o deputado José Medeiros vai conseguir que na imprensa se fale sobre o projeto dele, e isso daí procede, até porque já não é a primeira, né? São várias demonstrações aí do deputado José Medeiros que ele gosta de ser midiático, né? Bom, e nós vamos aqui ao nosso intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta terça-feira. E atenção agora, atenção para o problema da Santa Casa de Cuiabá, que fica maior do que ele já era. Estava previsto para ontem um repasse de R$ 3.600.000 para a Santa Casa de Cuiabá. Só que o dinheiro não chegou até a unidade de saúde, ou seja, até a Santa Casa, e mais serviços serão suspensos na unidade a partir de ontem. Foram suspensos a partir de ontem. O centro cirúrgico foi fechado. Isso mesmo. Centro cirúrgico foi fechado e os detalhes com a repórter Patrícia Helena Dorileu. O Centro Cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá amanheceu nesta segunda-feira, dia 11, de portas fechadas. As cirurgias eletivas que estavam marcadas para esta segunda foram canceladas e assim deve seguir o ritmo no Centro Cirúrgico e em todo o hospital pelos próximos dias, enquanto os salários atrasados há mais de 5 meses não comecem a ser quitados. A Prefeitura havia feito um compromisso com o Hospital Filantrópico de que nessa segunda-feira, dia 11, R$ 3.600.000 estariam na conta da Santa Casa. Este recurso é emergencial e serviria aí para quitar os primeiros salários atrasados e dívidas com fornecedores. Acontece que a segunda-feira se passou e este recurso não caiu na conta. As versões, tanto da Prefeitura quanto do hospital, se divergem pelos motivos destes recursos ainda não terem sido transferidos. Desde novembro, a gente está tentando receber o novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e o 10º. Quer dizer, são 5 folhas que a gente não recebeu e não tem, ninguém fala o porquê da gente não receber. Então, nós fizemos hoje uma paralisação. E a gente quer deixar bem claro que as cirurgias que foram suspensas do período da manhã, nenhuma era emergência, nenhuma era oncológica e eram cirurgias eletivas, particulares, cirurgias plásticas. Estão vindo os pacientes do pavilhão, paciente que está passando muito mal, tudo que não tem condição de ficar lá e está levando para lá. Então está ficando... Para lá onde? Pavilhão A. Todos os pacientes estão no pavilhão A. Todos os pacientes do hospital, de todo o hospital, estão levando todo lá para o pavilhão A. Isso quer dizer que tem paciente que está muito mal, junto com paciente que já está... Fica no seu quarto, fica 2 de cada quarto. Aí estão levando para lá. E qual pode ser o grande problema desse remanejamento? De funcionário, porque os poucos que ficam, né, fica sobrecarregado. Aonde a senhora está hoje, existem quantos
servidores trabalhando agora? Nós somos 4, né? Aí foi 2 daqui, que foi do pavilhão E, foi para lá, para cuidar de 4 pacientes, que está bem mal, meus pacientes, fica sobrecarregado para eles. Vamos tentar entender o que aconteceu, por que esse dinheiro não veio. O secretário disse que falta documentos da Santa Casa, que a Santa Casa deveria entregar alguns documentos para ele na sexta-feira, porém esses documentos não foram entregues. Essa foi a fala do secretário para a gente. Na Santa Casa nós temos uma outra posição, que eles pediram que vão falar com a imprensa através de nota. A diretoria dificilmente atende a imprensa para a gente conseguir entender o que está acontecendo, em especial nessas últimas semanas, que todo esse dinheiro aí vem sendo prometido para tentar amenizar os ânimos e quitar parte da dívida com estes servidores. A Secretaria Municipal de Saúde se manifestará por nota. Com a imagem de Paulo Henrique e apoio técnico de Eliesiel, Patrícia Helena Dorileu para uma notícia de frente. E por falar em nota, a Santa Casa de Misericórdia distribuiu realmente uma nota de esclarecimento no final da tarde de ontem, confirmando-se as informações que estão nessa nota. É um absurdo. E aí o seguinte, a nota é quase que o anúncio do caos. Na nota, a Santa Casa informa que paralisou os serviços hospitalares a partir de ontem e que a paralisação se dá em virtude de que a Prefeitura Municipal de Cuiabá não cumpriu o acordo firmado e amplamente divulgado, que faria o repasse de R$ 3.600.000. A Secretaria Municipal de Saúde, olha só, na nota da Santa Casa, a Secretaria Municipal de Saúde alegou a impossibilidade de repassar o valor mencionado por meio de uma orientação da Procuradoria-Geral do município, pois haveria a informação de uma operação da Delegacia Fazendária investigando a Santa Casa. E aí, a diretoria da Santa Casa de Cuiabá informou que ontem pela manhã procurou a referida delegacia para a confirmação desta operação, o que prontamente foi negado pela mesma, ou seja, a delegacia disse que não teria operação nenhuma, segundo informou a Santa Casa. E aí, a Santa Casa também lamenta profundamente por esse episódio que compromete o funcionamento desse importante complexo hospitalar, impactando assim diretamente na saúde da sociedade mato-grossense. E a Santa Casa encerra a nota da seguinte forma: a diretoria coloca o hospital à disposição de todos os órgãos de controle para averiguação das informações, e a nota é assinada pela diretoria da unidade de saúde. Situação História, complicadíssima. não, é complicada e uma história estranha demais, hein, Antero? Mas muito estranha. Lúcio, na última segunda-feira, também conhecida como ontem, eu tive a oportunidade de divulgar na Rádio Capital uma entrevista do prefeito Emanuel Pinheiro, comemorando ele dizendo isso ontem na Rádio Capital. Hoje nós vamos passar os 3.600.000 para a Santa Casa. Porque eu faço uma gestão humana, porque eu sou um prefeito que considero a Santa Casa. Na verdade é o seguinte, na prática, o governo de Emanuel Pinheiro trabalha para fechar a Santa Casa. A prática é essa, eu não sei o que leva a isso, porque isso é muito ruim para o funcionamento da saúde pública de Cuiabá. Tem um detalhe na nota que não pode passar despercebido, que é o item 3 aqui da nota. A Secretaria Municipal de Saúde, quem que é o secretário municipal de saúde? Luiz Antônio Poças de Carvalho. Alegou a impossibilidade de repassar o valor pensionado por meio de uma orientação da Procuradoria-Geral do município. Quem que é o Procurador-Geral? Luiz Antônio Poças de Carvalho. Ele está sumindo? Não, ele está acumulado. Está acumulado? Está acumulado. Desde que ele foi para a saúde, ele não deixou a Procuradoria. Mas o mais estranho é o que você vai falar agora. O mais estranho é isso. Pois haveria a informação de uma operação da Delegacia Fazendária investigando a Santa Casa. Primeiro, como é que o senhor, secretário de Saúde, sabe de operação da Delegacia Fazendária? Porque a Delegacia Fazendária informa a Procuradoria do município. Procuradoria do município? Quando se trata da Santa Casa? Quando se trata de Santa Casa ou quando se trata de algo do município? Como é que é isso? Quais são essas fontes privilegiadas que tem o Procurador-Geral do município ou o Secretário Municipal de Saúde
com relação a essas informações. E um outro detalhe, mas aí eu acho que é até um detalhe acessório, que assim, a Delegacia Fazendária não confirmou, mas ela não vai confirmar mesmo. Ainda que vá ter operação, ela não vai confirmar absolutamente nada. É preciso colocar essa questão a limpo. É preciso sentar aqui. Será que a gente não consegue por aqui? Valtenir e Emanuel Pinheiro. Porque se a prefeitura repassar os 12 milhões que recebeu da Santa Casa, resolve o problema da Santa Casa. Ou será que é o seguinte, será que podem estar querendo forçar algum tipo de operação em cima da Santa Casa? É um questionamento que se faz? Pode-se fazer isso, Antero? Sim, eles estão trabalhando desde Roark e Douglas para isso. Na minha opinião, essa comissão parlamentar para investigar as filantrópicas, ela foi uma maldade da Prefeitura de Cuiabá. E numa operação policial dessa não se passa mais nada para a Santa Casa, é isso? Não se passa Deixa mais quebrar? nada, deixa quebrar. Deixa fechar o hospital, deixa fechar é o isso? hospital. Então, assim, eu não sei onde que o prefeito Emanuel Pinheiro quer chegar. O prefeito Emanuel Pinheiro vai ter como grande cartão de visitas dos 300 anos de Cuiabá fechar uma instituição de 200 anos. É essa grande obra que ele quer entregar à população de Cuiabá. É o que ele está entregando, gente. E isso aí gera o caos. Vai perguntar para os familiares que têm doentes lá na Santa Casa. A cidade inteira já se tratou aí nessa instituição. A cidade inteira tem carinho por essa instituição. Emanuel Pinheiro é cuiabano, deveria saber disso. Deveria conhecer isso. Na verdade é o seguinte, há um profundo desrespeito com a Santa Casa. Eu não vou dizer que a Santa Casa não tem erros de gestão. Pode tê-los cometido. Que sejam apurados. E que Mas os 12 milhões eram da Santa Casa. Mas os 12 milhões da Santa Casa que sejam devolvidos à Santa Casa. E os 3 milhões e 600 que falaram que iam repassar, não repassaram também. Entendeu? Então é uma coisa... Fica difícil explicar Emanuel Pinheiro, fica difícil defender. Aí o Bezerra está certo, não é o dinheiro do paletó que pode acabar com o Emanuel Pinheiro, porque além do dinheiro do paletó, se ele fizer uma grande gestão, assim... E quem? Assim, ele vai afundar o MDB junto. Doutor Luiz Antônio pede para sair. E quem está assinando, quem assina essa nota que nós acabamos de ler aqui, é a diretoria da Santa Casa de Cuiabá. É a diretoria da Santa Casa de Cuiabá que disse que a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que não ia repassar o valor de 3 milhões e 600 porque tinha recebido uma orientação da Procuradoria-Geral do município, pois haveria informação de uma operação da Delegacia Fazendária investigando a Santa Casa. Quem assina esta nota é a diretoria da Santa Casa de Cuiabá. Isso daqui é gravíssimo, gravíssimo. Olha, eu queria só entender. O prefeito Emanuel Pinheiro está colocando, tem bandidos lá na prefeitura, né? Tinha, pelo menos, né? Que foram presos naquela operação lá que teve aí na área de saúde, que prendeu o Roark, prendeu o secretário, o subsecretário e outras pessoas. Sangria, né? Sangria. O Carlos Bezerra, na entrevista que deu para mim, falou assim, olha, o Emanuel se aproximou do MDB, mas ele precisa, inclusive, permitir que algumas pessoas sejam substituídas, porque ainda tem gente ligada a essa turma da Operação Sangria lá dentro da prefeitura. E o Bezerra deu a entender que essas demissões não aconteceram, porque o Emanuel não permite. O Luiz Antônio de colocar uma nova equipe lá, etc. e tal. Então, Luiz Antônio, pede para sair, cara. Não manche sua biografia com isso. Ele é filho do doutor Leoni Palma, pelo amor de Deus, não manche com isso. Bom, então, e nós aguardamos aqui até o fechamento da edição, uma nota da Prefeitura de Cuiabá que não chegou. Agora, o seu comentário, Antero. Tem tempo para o comentário? Tem 2 minutos para o seu destaque. Na verdade é o seguinte, o meu destaque é a entrevista do Nelson Barbudo. O Nelson Barbudo, ele demonstrou, primeiro, que ele não tem ainda um planejamento do mandato, que ele está conhecendo a casa, o que é absolutamente normal para deputado de primeiro mandato, e depois é que ele vai fazer o planejamento do mandato. Segundo, ele está muito confiante no governo Bolsonaro. Terceiro, ele acha que o Bolsonaro está sendo criticado demais
para 2 meses de governo. Quarto, ele reconhece que os filhos do presidente estão falando demais. Quinto, ele diz que o partido não vai defender às cegas a senadora Selma, que quando ele diz que acredita na lisura da senadora Selma, é porque ele, inclusive, acompanhou a Selma em alguns atos da pré-campanha e em nenhum desses atos ele viu a Selma pedir votos, o que não tem nada a ver com o processo que ela está recebendo. Então, o depoimento dele, o testemunho dele, porque ele é testemunha da Selma na ação, é exclusivamente em relação a isso e a nenhum fato mais. Terceiro, ele não disse que conhece a legislação e que eu não sou juiz eleitoral para entender dessa legislação, mas a legislação proibia que todos os candidatos gastassem antes. E o Nelson Barbudo deu algumas grandes notícias para Mato Grosso. Ele falou o seguinte, anote aí, o presidente Bolsonaro conclui este ano de 2019, a BR-163. Faltam 130 quilômetros, o Exército já está mobilizado para lá, vão contratar uma outra empreiteira, a empreiteira do Exército faz 80 quilômetros, a outra empreiteira faz 50, e é a ordem do Bolsonaro para terminar a BR-163 esse ano. Se for isso, é uma grande notícia para Mato Grosso. E ele acha que começa este ano, depois de ultrapassar os entraves ambientais, a FICO e a Ferrogrão, que também são outras 2 grandes notícias para o Estado que Garcia Neto chamou de Estado de Solução. E assim nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta terça-feira. Obrigado, professor Haroldo, obrigado, Antélio Paes de Barros, e nós estaremos de volta amanhã, às 6 da manhã. Até lá e um bom dia.